Muito bem. Bom, ainda nesse assunto, gente, a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, criticou a atuação do governo federal na aquisição das vacinas contra a Covid-19 e chegou até a chorar ao falar sobre o assunto. É isso, Paulinha? Pois é, esse vídeo viralizou no WhatsApp, tem muita gente que recebeu esse vídeo. A Margarete estava falando ali na terça-feira no Prêmio São Sebastião, uma homenagem oferecida pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. Vamos conferir um trechinho desse vídeo aqui no Morning Show. Quando aquela porta se fecha e nunca mais aquela pessoa verá ninguém, se ela morrer, a não ser os nossos olhos atrás de óculos e máscaras. Então essa vivência nos tornou não mais poderosos, não mais sábios, nos tornou mais humildes, nos tornou mais atentos com o outro. E é com essa atenção que eu lhes digo, não há nada neste momento que justifique, a não ser a desídia absoluta, a incompetência diplomática do Brasil, que não permita que cada um dos senhores aqui presentes, e suas famílias e aqueles que vocês amam, esteja amanhã ou nos próximos meses, de acordo com o cronograma elaborado, recebendo a única solução que há para uma doença como a Covid-19. A Margarete teve que fazer um outro vídeo, inclusive, explicando que nesse momento em que ela fala, ela tinha acabado de receber essa notícia do atraso da chegada das vacinas. Então, ela está falando sobre esse momento específico e daí ela fez esse outro vídeo que disse: é com essa expectativa da chegada da vacina em algum momento que todos nós continuamos comprometidos, pessoal e institucionalmente, para fazer materializar essa ânsia de toda a população brasileira. Porque como o vídeo viralizou, muita gente pode ter entendido que a vacina, de fato, não viria de forma alguma, né? E que não era um atraso, que vocês percebem aí pela crítica dela, que ela coloca ali na conta da falta de jeito da nossa diplomacia para negociar isso daí. Então, ela fez esse outro vídeo esclarecendo que vem com atraso e que quando chegar, ela também fala nesse vídeo, tá tudo pronto, tá tudo pronto para botar isso para frente, para funcionar e para a gente ter uma próxima vacina aqui no Brasil. Agora, eu fiquei sabendo, gente, que o estado do Amazonas, principalmente, o negócio tá caótico, Vinícius Moura, caótico. Só para vocês terem uma ideia... Até vacina sumiu lá, né? Gente, 60 mil vacinas sumiram no estado do Amazonas e o governo do estado simplesmente não sabe onde foram parar. Aí depois até tentaram corrigir os números, só que chegaram mais. Números, falaram que não, o número estava errado, mas na verdade, ô Zé, será que agora no Brasil nós vamos ter furto de vacina? Pois é, você viu que a saída ali foi toda aguardada, né? Batedores, Polícia Federal, lá no estado do Amazonas, o governo disse que entregou para os municípios. É a hora do governo dizer a quem entregou e cada prefeito e cada secretário de saúde é que explica onde as vacinas foram parar, né? Você viu ali que atrás da doutora Margarete está uma imagem do Mar de São Sebastião e as flechadas, né? É o governo sendo flechado de todos lá, tudo é Brasília, né? Não dá para continuar assim, é preciso que cada um assuma a responsabilidade. A gente viu fotógrafo, prefeito, secretário de saúde sendo vacinado, furando fila. Ainda é aquele costume de que o poder público, um cargo ou um mandato seria um acessório, uma continuidade dele não é. O gestor público, ele tem que obedecer à Constituição e tratar todos de forma igual. Aquela história assim de vacina pouca, meu braço primeiro, isso não pode acontecer. O governador explica a quem entregou e os prefeitos e secretários que expliquem onde eles vacinaram. O estado do Amazonas, ele está sendo visto como uma possibilidade de um futuro Brasil. Porque lá, primeiro, porque tem gente que acha que Manaus é floresta, não é. É um dos maiores centros industriais do Brasil. Aqui em Brasília, no Congresso Nacional, uma disputa muito forte ali entre os dois setores, São Paulo e Manaus, exatamente pela Zona Franca de Manaus. E por lá rodam executivos do mundo inteiro e muitos chineses. Então é por isso que lá chegam as cepas e é por isso que a situação fica terrível lá primeiro e depois a tendência é que o resto do Brasil fique como Manaus. Daí toda essa preocupação e atenção nos outros estados. O Pará também já está em dificuldade. Adriles, nessa pandemia tivemos furto de respirador,
tivemos discussões sobre máscara, tivemos roubo até de máscara, nós já vimos notícia disso. Agora, furto de vacina eu nunca tinha visto. É dureza. Cara, primeira vez. Eu quero discordar um pouquinho do meu amigo Zé Maria, vou ser um pouco mais otimista que ele. Não acho que o Brasil chegue ao cataclisma da Amazonas exatamente por uma razão. Infelizmente, o governo da Amazônia tem um problema muito grave, do Amazonas tem um problema muito grave de corrupção. E corrupção gera má gestão gera burocracia, gera desvio de recursos, gera oxigênio e respiradores sendo comprado numa loja de vinhos, gera demissão de uma secretária de saúde presa por desvio de verba. Ou seja, tudo isso é criminoso. Aí eu concordo com você. É criminoso e é um crime cultural de corrupção entranhada em algumas hostes da política brasileira. O governo federal, em que pese acusações de inapetência, não tem ainda essa burocracia corrupta em seu seio, e a gente tem um ministro da Saúde que tem uma logística apurada que pode ser uma grande salvaguarda no combate à pandemia. Agora, só para terminar meu comentário, o Brasil, assim, vendo o comentário da diretora da Fiocruz, que parece que voltou atrás, né, no seu assodamento, o Brasil não está nem entre os 20 países com maior número de mortos. Parece essa histeria toda. Tudo bem, é um problema sério, a pandemia é um problema sério, morrem pessoas, mas o Brasil não está nem entre os 15 primeiros países que tem um número de mortes e infectados, e assim, que foram mais isolacionistas, mais assim, cientificistas nesse sentido de isolar as pessoas, de fazer medidas profiláticas efetivas, e o Brasil não está nessa tragédia toda, e o Brasil está com um plano de vacinação, mais uma vez, antecipado. Ou seja, a gente tem que ser um pouquinho menos urubulino em relação à premissa, e as negociações estão acontecendo, existe um excesso de demanda, como eu já falei, existe menos de 1% da população mundial sendo vacinada. Eu acho que a gente está sendo muito urubulino. Sobretudo, eu quero crer que existe uma coisa meio de histeria, mas não quero crer que existe uma pressa, né, necessária, ostensiva e patológica em querer responsabilizar e demonizar o governo por tudo de ruim que acontece no país. Paulo, e no meio de todos esses pontos que você está colocando aí, né, de roubo de vacinas, de máscaras, pessoas furando, autoridades furando fila, né? Ontem eu li uma reportagem de uma senhora... Filhos e filhas de autoridades. Filhos e filhas de autoridades. Ontem eu li uma reportagem de uma senhora de 108 anos em Rio das Flores, lá no Rio de Janeiro, dizendo que ela seria a primeira moradora, né, dessa região a ter o direito a ser vacinada. E ela falou que não queria, porque queria dar direito às pessoas que podem viver mais, né? Claro, não é o que os especialistas recomendam, ela tem o direito de se vacinar e deve se vacinar, mas é só um exemplo de como, às vezes, a população tem muito mais consciência do que aqueles que nos governam. É uma lição essa senhora. Uma lição. Muito generosidade, legal, né? Joel Pinheiro da Fonseca, o que o governo Bolsonaro poderia ter feito que não fez? Vai falar tudo. Paulo, porque ali a gente tem um caso que sumiram vacinas ali. Isso não é culpa do governo federal. Isso é distribuição local das autoridades, que eu acho que o Amazonas levou a um extremo. Foram milhares de doses, né? Dezenas de milhares até. Mas esse desvio de vacinas para favorecer aliados, para favorecer políticos, isso aí aconteceu em diversos lugares do Brasil. A gente viu várias notícias disso. É a velha lógica do patrimonialismo brasileiro. Quem manda, que tem uma posição de autoridade, acha que o que é público, na verdade é privado, na verdade é dele. E toma conta daquilo como se fosse um direito seu. Afinal de contas, se eu estou aqui numa prefeitura, no governo, é porque eu mando na população. Eu não sou alguém que serve, né? Eu sou alguém que manda e tenho o direito de me apropriar de tudo. No Amazonas, isso foi levado a um extremo maior até. A gente viu, como você bem citou, compra de respiradores totalmente fraudada, lojas de vinho, não tinha nada a ver com respirador. Você teve esse má gestão aí dos oxigênios, que a gente não sabe também o que aconteceu, se foi só um aumento na demanda, ou se teve realmente corrupção que levou a isso também. E a gente tem agora o sumiço misteriosíssimo de dezenas de milhares de doses de vacina. Eu lembro uma coisa, as pessoas muitas vezes veem isso e falam, olha como a política é toda suja, temos que renovar e não sei o que, tem que mudar. O governador do Amazonas, Wilson Lima, era um apresentador de TV. Foi eleito justamente nessa coisa, nessa onda de vamos renovar tudo, vamos acabar com a pouca vergonha. Aliado de primeira hora do Bolsonaro, apoiou o bolsonarismo do início ao fim, foi super bem votado, agora está dando tudo isso. Gente, não acreditem tanto assim em propaganda. Não é só porque a pessoa diz que vai renovar que ela é melhor. E não é só porque a pessoa é um político profissional de carreira que ela é desonesta também. Muito bem.
Ponto final neste primeiro bloco, né, Tá bom? Vinícius Moura? Encerramos esse nosso primeiro bloco com a participação do nosso Zé Maria Trindade. Zé, passando aqui para te agradecer. Insumos, dá Xi Jinping. Ei, Xi Jinping. Joga a pedra no Xi Jinping! Eu jogo pedra. Tchau, Zé. Obrigado, viu? Até amanhã. É isso, o Xi Jinping é o comandante do Zeppelin, viu, Adriano? Pode ser. Boa Muito mudança. obrigado. Muito Boa bom dia. mudança. Valeu, Zé. Abraço para você.